E aí galera, meu nome é Cássia, hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para a disciplina de Ecologia, ministrada pelo professor Cleitone, e vou falar um pouco sobre os tipos de parasitas e a interação entre parasita e hospedeiro. Mas antes da gente saber quais são os tipos de parasitas, eu vou falar um pouco sobre o parasitismo. Bom, o parasitismo é uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Então ela vai ser uma relação interespecífica, em que um dos indivíduos vai ser prejudicado e o outro vai ser beneficiado. Então ela também vai ser uma relação desarmônica. E nesse tipo de interação, uma espécie vai se associar a outra espécie para poder retirar alimentos dessa outra espécie. E essa espécie que vai estar ofertando o alimento vai ser o hospedeiro e a espécie que vai estar retirando o alimento vai ser o parasita. E é importante que a gente saiba também que o parasita ele não tem a intenção de causar a morte do hospedeiro, porque não vai ser vantajoso para ele que o hospedeiro morra, visto que o hospedeiro é sua fonte de alimento. E se o hospedeiro morrer, o parasita ele pode acabar morrendo também. Então é importante que a gente saiba disso. Porém, existem casos que o hospedeiro pode acabar morrendo por causa do parasita, e nesses casos acontece a morte do hospedeiro pelo fato de que se o hospedeiro tiver com a quantidade muito grande de parasitas nele, no seu organismo, talvez ele não resista. Então isso pode acabar provocando a sua morte. Então agora que a gente já entendeu como ocorre o parasitismo, eu vou falar um pouco sobre os tipos de parasitas. Existem os ectoparasitas, que são parasitas que se instalam na parte externa do corpo do hospedeiro. Eles ficam na parte de fora do corpo do hospedeiro. E exemplos de ectoparasitas são os carrapatos, as pulgas, os piolhos, que todo mundo conhece, né? E também temos os endoparasitas, que são parasitas que se instalam na parte interna do corpo do hospedeiro, ou seja, eles vão ficar na parte de dentro do corpo do hospedeiro. E exemplos de endoparasitas são as tênias, também conhecidas como solitária, e os nematelmintos, que também são conhecidos como as lombrigas. Sabendo que os parasitas podem viver tanto dentro quanto fora do corpo do hospedeiro, é importante também que a gente saiba que os parasitas eles são bastante específicos em relação ao hospedeiro que ele vai parasitar. E eu vou falar um pouco agora sobre os hospedeiros. Existem o hospedeiro intermediário, que ele vai apresentar o parasita na sua forma larval, e um exemplo de hospedeiro intermediário é o caramujo. E também temos os hospedeiros definitivos, que eles vão abrigar o parasita na sua forma adulta, onde o parasita vai se desenvolver, vai reproduzir. E qual a importância de tudo isso que eu falei até agora? Bom, eu vou falar um exemplo de uma doença causada por um parasita, para que a gente consiga associar tudo que eu falei nesse resumo e entender melhor como ocorre esse ciclo. A doença que eu vou falar é a esquistossomose, muita gente deve conhecer, né? E ela é causada por um parasita chamado Schistossoma mansoni. Não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas enfim. E esse parasita, ele tem como hospedeiro intermediário o caramujo de água doce. E o seu hospedeiro definitivo somos nós, seres humanos. Aí você pergunta, Cássia, mas como é que ocorre a transmissão dessa doença? Eu vou explicar bem direitinho. O caramujo, contaminado pelo parasita, ao entrar em contato com a água de algum rio, por exemplo, aquela água que ele tem em contato vai ficar contaminada. Lembra que eu falei que o caramujo, ele carrega o parasita na sua forma larval. Então, a larva daquele parasita vai estar por aí naquela água. E quando uma pessoa, quando um ser humano entra em contato com aquela água contaminada, as larvas vão penetrar a pele do ser humano e vai causar infecção. Inicialmente, ela é uma doença sintomática, mas depois que ela apresenta os sintomas, é importante que a pessoa que foi contaminada tome logo as providências necessárias, porque pode causar até a morte dessa doença. Então, essa é uma doença entre tantas outras que existem, causada por parasitas. E eu quis falar esse exemplo dessa doença porque fica bastante fácil de entender com todo esse contexto que eu falei. Então, a maneira de interromper o ciclo de algumas doenças parasitárias é evitando esse contato com o hospedeiro intermediário. No caso dessa doença, a gente evita, já que nós somos os hospedeiros definitivos. Eu vim aqui pessoalmente tentar mostrar para vocês uma interação entre parasita e hospedeiro. Nesse caso aqui seria um ectoparasita, um carrapato, como eu já havia explicado no vídeo dado o exemplo, e o hospedeiro seria esse bovino. Porém, felizmente, eu não consegui encontrar nenhum parasita, devido ao fato desses animais serem tratados de uma forma adequada, com medicamentos em tempo correto, com um acompanhamento de profissionais. Então é muito importante frisar isso, que o produtor deve
ter essa consciência, deve ter esse cuidado de sempre procurar formas de combater as doenças parasitárias antecipadamente, para que não chegue ao caso de um animal que seria hospedeiro venha a ter problemas sérios, então é muito importante ter esse controle. Então, gente, para finalizar esse vídeo, eu acredito que seja muito importante estarmos conscientes sobre esse assunto, tanto para nos prevenirmos de doenças parasitárias, como eu citei anteriormente, sobre a esquistossomose, quanto para prevenirmos os animais que ficamos responsáveis por essa criação. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.